Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Então, a gente vai, para agilizar, eu vou fazer aqui essas atividades junto com vocês vão assistindo esse vídeo, e à medida que eu for explicando cada questão, vocês vão realizando também as atividades aí, que é para a gente poder andar e ganhar mais tempo, né? O tempo está muito curto, já era para a gente ter passado esse primeiro capítulo, e ainda não deu, a discussão em sala é muito boa, né? Mas vamos seguindo aí, então peço a vocês que façam essas atividades, e na segunda eu vou verificar todo mundo que realizou, certo? Então, pegando aqui. Então, essa primeira questão nós já fizemos, não foi isso? Da tarefa. A letra B, deixe-me recordar aqui. Isso, a letra A nós fizemos, nós paramos aí na letra B, né? Vamos ver lá. Estamos falando da atividade, deixa eu verificar, da página 455. Aí diz, conforme o texto, percebe-se que antes... Deixa eu ampliar para ficar melhor aqui. Conforme o texto, percebe-se que antes de cometer suicídio, Getúlio Vargas acreditava que encerraria seu governo de maneira vitoriosa. Justifique sua resposta. Sim, Vargas sucumbiu à pressão dos opositores ao cometer suicídio. Contudo, acreditava que seus feitos pelo povo seriam enaltecidos com sua morte e promoveria uma série de movimentos populares contra os antivarguistas. Após sua morte, Café Filho, seu vice, assumiu o poder. Novas eleições ocorreram em 1955, fato não defendido pelos setores mais conservadores da sociedade, que apoiavam o retorno do militarismo ao poder. Então, a gente vê um governo popularista, né, um popular, aqui, buscando no populismo, estar cada vez mais próximo do povo, buscar se ascender, e aí, com a sua morte, segundo os historiadores, ele acreditava que ia se levantar aqui em toda a nação um grupo de pessoas, manifestos, que seriam a favor, aí que lutariam contra os varguistas, mas não foi bem assim. A gente viu aí, né, Café Filho, que era o vice, assumindo o poder e, consequentemente, em 55, ocorreram novas eleições. Então, observe a imagem a seguir, depois responda as questões. Então, a gente tem uma imagem, né? Qual o fato histórico está representado na fotografia? É a construção de Brasília. Então, nós temos aqui, né? É o que a imagem retrata, a foto. Como as pessoas que trabalhavam nessas obras, elas eram conhecidas. Os trabalhadores que constituíram Brasília eram conhecidos como candangos, trabalhadores que emigraram geralmente do Nordeste em busca de novas oportunidades de trabalho. Então, lá em Brasília, as pessoas, né, que chegaram, os primeiros trabalhadores que chegaram de outras regiões, principalmente da região Nordeste, eram chamados de candangos, né? Esse era o nome que foram dados a eles. Inclusive, tem um prédio na Universidade de Brasília, um auditório na Universidade de Brasília, que chama Dois Candangos. Esse auditório, ele é um auditório subterrâneo, como muitas construções em Brasília, né? Tem várias partes subterrâneas, e 2 homens morreram ali na construção daquele prédio. Então, por isso que o auditório é chamado de Auditório Dois Candangos, na Universidade de Brasília, dentre tantos auditórios que se tem, né? Existe esse na Faculdade de Educação. Tive o privilégio de estar lá numa discussão quando aluno da Universidade de Brasília. Qual o objetivo dessa obra e quem a idealizou? O objetivo da obra era trazer mais segurança ao governo brasileiro, já que a capital, Rio de Janeiro, ficava no litoral. A construção da cidade também servia para integrar as regiões do país. Muitos políticos brasileiros propuseram a criação de uma nova capital. No entanto, apenas no governo de JK, Juscelino Kubitschek, ela se concretizou. Então, Brasília está no centro. Então, a ideia era centralizar ali, dar essa ideia de centro, estar próximo de todos os estados, né, com essa concentração.
Então, muitos políticos que antecederam JK tiveram essa proposta, tinham esse sonho, mas somente Juscelino Kubitschek é que vai concretizar este sonho. A charge a seguir ironiza dois presidentes da República. Analise e responda às questões propostas. Eu fiz 51. Eu vou pagar 5,50 em 5. Então, vamos lá, quem são esses dois presidentes aqui que estão conversando, trocando na charge? Quem são os presidentes representados na charge? Como você chegou a esta conclusão? Então, à esquerda, 50 anos em 1, se remete a Juscelino Kubitschek, né? Podemos ver JK, que tinha como proposta política criar mecanismos políticos capazes de modernizar o Brasil. Então, a questão da industrialização, né, foi uma proposta dele, a maquinização das coisas, tudo isso estava dentro da proposta de Juscelino Kubitschek, nessa proposta de 50 anos em 5. Seu lema era 50 anos em 5. À direita, nós temos Jânio Quadros, que venceu as eleições de 1960 e teria que pagar os empréstimos contraídos por JK. Então, é lógico que ele não construiria sem dinheiro, né? Então, houve-se aqui muitas dívidas contraídas através de empréstimos e Jânio Quadros, que assumiu posterior a Juscelino Kubitschek, teve que pagar essas dívidas. Por isso que na charge diz, eu vou pagar 5,50 em 5. Né? Então, aí ele construiu, ele fez 50 anos em 5, enquanto o Jânio Quadros teve que pagar em 5 anos as dívidas que ele contraiu. Os dois presidentes utilizaram os slogans bem diferentes durante suas campanhas. Na charge é possível identificar o slogan de um deles. Agora, identifique o do outro presidente e o defina. Então, durante a campanha de Jânio Quadros, ele prometia realizar uma limpeza no governo. Em outras palavras, ele iria promover um intenso combate à corrupção, tanto que seu símbolo era uma vassoura. O slogan de Jânio era varre, varre, vassourinha. Então, aqui a gente tem aquela marchinha de carnaval, não sei se vocês conhecem, né? O carnaval de hoje toca tantas músicas, enfim. E aí tem essa marchinha, varre, varre, vassourinha. Nanana. Então, este era o slogan aqui de Jânio Quadros, né? Para varrer a corrupção, para varrer todo o quadro depressivo que existia no Brasil naquela época. E aí a gente está vendo que precisa dessa vassoura até os dias de hoje, né? No Max Desafio, a gente tem uma questão de Enem que diz: Zuenir Ventura, em seu livro Minhas Memórias dos Outros, São Paulo, Planeta Brasil, de 2005, referindo-se ao fim da era Vargas e ao suicídio do presidente em 1954, comenta: quase como castigo do destino, 2 anos depois eu iria trabalhar no jornal de Carlos Lacerda, o inimigo mortal de Vargas. E nunca esse adjetivo foi tão próprio. Diante daquele contexto histórico, muitos estudiosos acreditam que, com o suicídio, Getúlio Vargas atingiu não apenas a si mesmo, mas o coração de seus aliados e a mente de seus inimigos. A afirmação que aparece entre parênteses no comentário e uma consequência política que atingiu os inimigos de Vargas aparecem respectivamente em... Então, observe que está entre parênteses, né? E nunca esse adjetivo foi tão próprio. Então, a gente pode ver que na letra A, que foi a conspiração envolvendo o jornalista Carlos Lacerda, é um dos elementos do desfecho trágico e o recuo da ação de políticos conservadores devido ao impacto da reação popular. Então, atentado aí, né, contra Carlos Lacerda. A UFLA de Minas Gerais, da Universidade Federal, né? De Minas Gerais, nós temos o presidente Juscelino Kubitschek visita a fábrica da Volkswagen em São Bernardo do Campo, São Paulo, em novembro de 1959. Nesse período, a indústria brasileira ingressa definitivamente no restrito clube de países que dominam a tecnologia de fabricação de automóveis. A foto e o texto indicam a política adotada por Juscelino Kubitschek durante seu governo. Analise as alternativas abaixo e analise, assinale que não apresenta relação com as medidas adotadas por este governo. Então, todas as questões estão corretas, exceto a letra D. Então, a letra D você vai marcar como errada, e aí a gente tem na letra A, em seus discursos, o referido presidente divulga a ideia de um amplo desenvolvimento industrial e infraestrutural com o slogan 50 anos em 5, ao adotar o plano de metas
Juscelino Kubitschek, ele privilegia setores de infraestrutura, como transporte e produção ou geração de energia, com a política de incentivos governamentais, como a redução de tarifas, várias multinacionais foram implantadas em nosso território, a criação da Petrobras e da Eletrobras, ambas estatais, serviram como estratégia para a implantação de indústrias automobilísticas. Essa é a alternativa errada. A letra E está correta também. Promoção do desenvolvimento regional, com destaque para a criação da SUDEM e a abertura de novas estradas no interior do país. E aqui surge uma sigla muito conhecida de nós, que é a chamada SUDEM, que é a Estação Meteorológica. Então, nós temos aqui, até os dias de hoje, a SUDEM, né, que é a estação meteorológica, que está próxima ali do lado não sei se ela ainda funciona, mas está do lado do cemitério. Antigamente, um passado distante do nosso, a SUDEM era na rodoviária, onde é a nossa rodoviária atual. Então, por isso, aquele bairro ali é chamado de bairro da SUDEM, né? Porque a SUDEM, a sede da SUDEM era ali, naquela região aonde está a rodoviária hoje. Então, aquele bairro, ele chama bairro da SUDEM. E aqui nessa questão 5, nessa questão 5, não, nessa letra E, que é a criação da SUDEM, então a SUDEM, que era a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Então, a intenção foi criada em 59, o governo, né, de Juscelino Kubitschek, aí, e a intenção era o desenvolvimento da região Nordeste. Então, o objetivo de Juscelino era justamente esse, não era só desenvolver e criar Brasília, mas era desenvolver todo o país. Né? Por isso que o seu slogan, 50 anos em 5, né? E depois as dívidas que Quadros vai ter que pagar, mas a gente tem a SUDEM com o objetivo de desenvolver a região Nordeste, e aí, como eu disse para vocês, em Carinhanha, a gente tinha uma sede da SUDEM, Carinhanha Terra já teve, né, minha gente? Então, a gente já teve uma sede. Hoje, atualmente, eu acho que a sede está ali do lado do que a gente chama de estação meteorológica, aonde faz, né, todo o estudo da meteorologia, quantidade de chuva, disso eu não sei se ainda tem funcionários lá, mas até pouco tempo atrás ainda tínhamos funcionário ali. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, da UDESC, movimento surgido em março de 1964 e que consistiu em uma série de manifestações ou marchas organizadas principalmente por setores do clero e por entidades femininas, em respostas ao comício realizado no Rio de Janeiro, em 13 de março de 1964, durante o qual o presidente João Goulart anunciou seu programa de reformas de base. É uma adaptação do site cpdoc.fgv.br, produção dossiês, artigos, a conjuntura radicalização. Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Então, aqui nós temos 5 alternativas. Dessas 5, a correta é a E. Era favorável à deposição do presidente eleito João Goulart e teve papel importante no golpe militar de 1964. Então, no que você aprendeu, que a gente tem um resumo. O trecho de Getúlio Vargas, vocês já haviam copiado alguns, né? Naquela atividade de resumo que nós fizemos. Então, na democracia e populismo, de 46 a 64. Então, nós temos no governo Dutra, de 1946 a 1951, o fechamento do PCB, certo? Restrição às importações e plano SALT, que nesse plano SALT a gente tinha saúde, alimentação, transporte e energia, na questão do trabalho. Em Getúlio Vargas, de 51 a 54, é o segundo governo, priorizou a industrialização do país, Plano Nacional de Reaparelhamento Econômico. Em 52, criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que é o BNDE, fundação das grandes estatais, a Petrobras e a Eletrobras. Depois, as crises, imprensa, maior oposição, tentativa de assassinato de Lacerda, Gregório Fortunato. Depois, a gente tem o seu suicídio com apoiadores de vaga nas ruas, militares não têm um apoio para o golpe. Juscelino Kubitschek, seu slogan era 50 anos em 5, plano de metas, indústria de base e consumo, rodovias e ferrovias.
abertura da economia para as empresas estrangeiras, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, foi a SUDENE, Departamento Nacional de Obras contra as Secas, ADNOCS, e a Construção de Brasília. Jânio Quadros foi uma política externa, reaproximação com as grandes potências influências comunistas, política interna, o conservadorismo, economia, redução da participação do governo nas importações de combustíveis e trigo, e a renúncia 7 meses após o início do seu mandato. Então, Quadros, como a gente viu, tentou buscar ali um populismo, tentou buscar, né, acreditar que estaria próximo, muito próximo da população, mas não conseguiu, e aí decidiu-se pela renúncia a 7 meses após a sua eleição. Assumindo, a gente tem João Goulart, que assume com a campanha da legalidade, adotou o parlamentarismo. Em 63, instituiu o Estatuto do Trabalhador Rural, que foi a reforma agrária. Em 64, teve o comício das reformas, depois ampliou o direito do voto aos cidadãos, ampliou também o monopólio da Petrobras, teve a questão de nacionalizar as empresas prestadoras de serviços públicos e a indústria farmacêutica, a limitação à remessa de lucros das empresas estrangeiras para o exterior e também o movimento oposto, teve a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, como a gente viu, que culminou aí no golpe militar. Então, foi muito importante a Marcha da Família com Deus pela Liberdade nessa questão aí do golpe militar em 64. Então, fica aqui, né? Na próxima aula, quero ver todas essas atividades respondidas, preenchidas direitinho, e a gente segue com o nosso módulo, certo? Qualquer dúvida, poste no grupo para nós conversarmos.